manhã e orando, na hora do almoço, na tarde orando e à noite orando. Daniel tinha esse propósito com Deus. E acharam de fazer um edito ou uma lei dizendo que durante 30 dias ninguém poderia pedir nada a outro Deus e ninguém poderia pedir nada a outra pessoa que não fosse o rei. Isso não incomodou Daniel, porque Daniel, durante aqueles dias, voltou para o seu quarto, voltou para os seus aposentos e continuou no seu repertório de orar 3 vezes ao dia. Os líderes das outras províncias descobriram que Daniel estava orando e que estava pedindo misericórdia, graça, paz e o fim do cativeiro por Israel, e continuou a pedir essas coisas a Deus. Os líderes invejosos foram até o rei Dário e disseram: Rei Dário, nada poderá salvar Daniel agora, porque ele descumpriu a sua lei. Toda vez que o rei fazia alguma lei, marcava com o seu anel, o rei estava determinando que aquela lei não poderia ser descumprida. O rei estava determinando que quem descumprisse, segundo a lei dos medos da época, seria castigado de alguma forma que levaria até a morte. Quando eles chegaram até Daniel para prender o Daniel, diz a Bíblia que o rei ficou muito entristecido, porque o rei gostava de Daniel, o rei amava Daniel, o rei tinha um repertório de seguir a outro Deus, mas a vida de Daniel era reluzente naquele reino, porque Daniel tinha um Deus que fazia coisas que nenhum outro Deus fazia. E então Daniel foi levado até uma cova de leões, e sendo esse rei de frente à cova de leões, antes de pôr Daniel dentro da cova, diz a Bíblia que o rei vira para Daniel e fala: Daniel, eis que será que o seu Deus poderá te salvar? Diz o rei: tomara que sim, porque eu te amo, Daniel. E quando o rei joga Daniel na cova dos leões, a Bíblia diz que a pedra fecha a cova, e por fora, com o selo e com o anel, o rei fecha e lacra com o seu símbolo do seu anel a pedra. Não sabia o rei que se ele fechou por fora, o próprio Deus fechava e selava por dentro também. A Bíblia diz que Daniel passa uma noite meio diferente dentro da cova de leões, porque normalmente quem joga a gente dentro de uma cova, ou quem quer jogar a gente para ser morto por leões, ou quer jogar a gente para ser morto por uma prova, por uma tribulação, espera que a gente se dê mal, e com menos de 24 horas, sendo uma calúnia ou sendo uma fofoca, ela arrasta ou ela invade os ouvidos de muitas pessoas, e quanto mais rápido melhor que a gente saia no prejuízo, porque as pessoas invejosas são assim, elas só querem ver o nosso mal, elas só querem ver a gente se dar mal, elas só querem ver a gente se perder e a gente acabar com nossos sonhos à beira de estrada. Mas dentro da cova de leões já tinha o anjo do Senhor com A maiúsculo, ou seja, a pessoa de Jesus do Velho Testamento, já estava dentro da cova, preparando o deleite de Daniel. E quando o rei fecha por fora, o rei está simbolizando as pessoas que quando te jogam na prova, ou quando te jogam dentro da cova dos leões, fazem questão de selar e mostrar que foram elas que te jogaram. Ou você nunca viu algumas pessoas que pelejaram para que você não alcançasse o que você queria, para que você não alcançasse o que você planejou, o que você sonhou. E quando você entra numa prova, no primeiro deserto que Deus te bota, elas vêm e selam também com o seu anel. E o anel é uma simbologia, porque na verdade elas selam com as seguintes palavras: olha, não falei que não era para ele sonhar? Não falei que era para ele desistir desse negócio de ser cantor? Não falei que era para desistir desse negócio de vir para a igreja? Eu não falei que era para desistir daquela congregação? Eu não falei que não daria pessoas lá? Eu não falei que Deus não enviar ninguém? Eu não falei que não era para ele prosseguir nesse negócio? Mas o Senhor selou a cova de Daniel por dentro também. Daniel já estava sendo esperado pelo próprio Jesus, na pessoa do Velho Testamento, dentro da cova. E diz a Bíblia que Daniel passou uma noite dentro da cova com o próprio Senhor, porque ele descreveu depois. E eu fico imaginando como foi essa noite de Daniel. Porque Daniel, quando entra na cova, a Bíblia não diz que ele entra confiante que seria livrado. Na verdade, Daniel seria alguém que leva um sentimento quanto a esse: se o Senhor me livrar, me livrou, mas se ele não me livrar, eu não adorarei a outro Deus. E quando Daniel entra na cova, é uma espécie de área da nossa vida que todo mundo passa. Ninguém escapa de uma cova.
passar por alguma cova para que possamos ser vitoriosos em alguma área de nossas vidas. Deus não cria pessoas mal acostumadas. Deus não cria você sem prova, porque você não pode ser um crente fraco. Deus cria você com pequenos ventos, com pequenas fúrias, com pequenos balançares de navio, para quando você passar por uma tempestade, você incorporar a figura de crente águia. Irmão, a águia não teme a tempestade, a águia não teme vento. Na verdade, irmão, nós, se formos comparar com a águia, nós teríamos que aprender que a águia, na verdade, ela gosta de voar entre as tempestades e entre os trovões. Quando sopra o ventinho, irmão, coisa boba, a águia permanece no galho dela. Quando sopra uma brisa, também é coisa boba. Quando chove um pouquinho, coisa boba. Mas quando dá aquela tempestade, a águia olha de cima do ninho dela e fala: é nessa que eu vou. Porque o crente águia, nem as tempestades, nem os ventos, nem os trovões, nem as investidas do inimigo, nem as setas, nem as provações, nem as tentações, nem aquilo que te faz pecar, nem aquilo que te faz se afastar do Espírito Santo, nem aquilo que você não consegue manter, nem os sonhos que você quer largar, nem as vontades que você quer deixar para trás, vão poder te separar do amor de Jesus Cristo. O seu marido não vai te separar porque ele não vem para a igreja e porque você vem. O seu filho também não vai porque ele está no mundo das drogas ou fazendo coisas erradas. O Senhor está dizendo que hoje você entrou no cativeiro e a história sua só começou. Quando você entrou na cova e o diabo selou a cova por fora, o Senhor selou por dentro e estava contando os minutos para Daniel sair da cova. Você entrou nessa cova, mas você não vai morrer nela. Os leões não vão te comer, porque você não nasceu dentro de uma cova e não vai morrer lá dentro. Se o Senhor te colocou ou permitiu que você entrasse, no tempo dele, ele vai te retirar.